Yes. Levante as suas mãos bem alto. Levante bem alto as suas mãos. Aonde você foi mais machucado, isso virou uma prioridade para Deus. Aonde você foi mais machucado nas suas emoções, Deus está dizendo: estou restituindo isso aí. Continue com as suas mãos levantadas. Eu percebo Deus abraçando algumas pessoas aqui por dentro. Pessoas que entraram hoje à noite aqui destruídas por causa das emoções desajustadas. O Senhor está colocando no lugar essas coisas hoje. Você pode orar um pouquinho em outras línguas? O mais alto que você conseguir. Isso. Pessoas estão sendo curadas agora. Pessoas estão sendo abraçadas agora. Olha o Espírito Santo te abraçando por dentro. Olha o Espírito Santo te abraçando por dentro. Isso, eleve o som da sua voz. Deixa o diabo ouvir quem tem a rédea das suas emoções. Isso, vamos. Tem gente aqui precisando gritar. O seu grito vai trazer liberdade para você por dentro. Isso. Receba. Olha para mim. Existem pessoas aqui precisando dar uma carta de despejo ao diabo hoje. Nas suas emoções. Existem pessoas que precisam colocar um ponto final hoje e dizer: aqui não. Olhe para quem está do seu lado e diga: o diabo parou com a palhaçada na sua vida hoje. Essa é a tua reação? Ei, acabou. Ansiedade nunca mais. Depressão nunca mais. Crises de pânico nunca mais. Suicídio nunca mais. Há um vento soprando sobre esse lugar. Recebe em nome de Jesus. Recebe. Algo novo está chegando aqui hoje. Há um vento de novidade chegando aqui hoje. É isso aí. Receba onde você estiver. Qual é o nome do teu gigante hoje? Se ele tem um nome, ele também tem uma resposta. E a resposta é o nome de Jesus. Se a ansiedade hoje está tirando a tua noite de sono, eu vou dizer para você sair dormir tranquilo hoje. Você vai acordar rindo amanhã como você nunca acordou. Ai, meu Deus do céu. A fachada do diabo acabou hoje. A palhaçada acabou hoje. Eu não sei você, mas eu estou com uma raiva querendo do diabo hoje. E hoje ele vai comer na minha mão e na sua também. Você pode sentar um pouquinho. Glória a Deus. Você está pronto? Tem alguém pronto aqui? Aleluia. Glória a Deus. Que alegria poder estar com você aqui. Eu quero que o teclado fique comigo. Vocês podem descer, gente. Daqui a pouco eu chamo vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer umas coisas aqui. Amém? Você está feliz? Você é feliz?
Eu estou muito empolgado por aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida. Porque aonde existe um cristão cheio do Espírito, o diabo não pode ficar ali. Aonde existe um cristão cheio da palavra, cheio da ousadia, o diabo não consegue permanecer naquele lugar. E eu sei que existem jovens e adolescentes aqui que Deus está levantando como uma resposta para essa geração. Eu sei que Deus está contando com pessoas aqui que vão renovar a sua mente com entendimento e levar essa palavra lá para fora. Amém? Eu queria que o pessoal colocasse essa imagem aí no telão. A gente vai falar um pouco sobre um tema muito importante para esse tempo. Diga assim comigo, uma mente blindada. Enquanto eu orava por esse tempo, eu acho que já fazem mais ou menos uns 6 meses que a gente conversa, né, sobre a proposta desse culto. E dentro desses 6 meses, muitas coisas aconteceram na minha vida que me levaram a começar a escrever um livro. E esse daqui é um dos capítulos desse livro que você vai poder receber hoje. Uma mente blindada. Porque uma mente blindada é um coração que está cheio do Espírito, que não tem mais espaço para incredulidade. Uma mente blindada é aquela mente que não tem espaço para aquilo que o diabo tenta lançar para você. Porque a tua mente está tão cheia da palavra que nada vai conseguir roubar aquilo que está dentro de você. Você está comigo? Então o tema dessa noite é uma mente blindada. E eu queria que você abrisse no nosso texto base dessa noite, que é Romanos 12, verso 2. Eu sei que é um verso bem conhecido, mas eu quero ler com você. Eu quero que você participe junto comigo. Amém? Vamos embora. Romanos capítulo 12, verso 2. Ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, diga assim comigo, e perfeita vontade de Deus. Antes de a gente começar, eu queria te indicar um livro aqui, que você vai encontrar no Verbo Shop, chamado Armado para um Combate. Alguém aqui já leu esse livro? Ou já começou a ler? Se você ainda não leu, eu quero que você compre esse livro, porque muita coisa do que eu vou falar aqui hoje está dentro desse livro, Armado para um Combate. É um livro muito rico a respeito de tudo que acontece com a sua mente, a forma como Satanás ele lidar com a mente do ser humano. E é muito importante a gente entender essas coisas, porque naquilo que a gente não conhece, Satanás faz a festa. Mas quando a gente está blindado de conhecimento da palavra e coloca em prática, o diabo não tem mais espaço ali. Você concorda comigo? Então esse é um tema muito propício para tudo que nós estamos vivendo nesse tempo. Você concorda comigo? Nós estamos atravessando um tempo pós-pandemia. Deixa eu descer aqui e ficar perto de vocês. A gente está passando por um tempo em que a pandemia, entre aspas não, já acabou, né? Mas existem algumas coisas ainda acontecendo, eu creio que vai chegar ao fim totalmente. Mas a gente está atravessando esse tempo difícil que nós tivemos de mais de 2 anos, onde o diabo machucou muitas pessoas nas suas emoções. Quantas perdas, quantos lutos, quantos sofrimentos a gente teve. Na minha família mesmo, a gente perdeu 2 pessoas. E eu sei que muitos aqui também devem ter perdido parentes, amigos, familiares, conhecidos, pessoas que você tinha como referência. Satanás, ele bagunçou, sabe? Esses 2 anos de pandemia. Mas ele acabou, zerou, não existe mais. Nós atravessamos e nós conseguimos. Se você está aqui hoje vivo é porque existe um propósito. Você não morreu. Pronto, agora você tem um papel para fazer. Você tem uma responsabilidade que foi entregue nas suas mãos. Renove a sua mente e leve lá para fora. Não é o renovar a mente somente aqui na igreja e deixar aqui, mas é levar para lá. Sabe por quê? Porque aqui é um grande hospital. Nós temos essa resposta, mas nós precisamos levá-la para fora. Porque aqui todo mundo já sabe. Você concorda comigo? Então a resposta somos eu e você. Depois desse pós-pandemia, eu estava estudando algumas coisas que eu estava vendo a respeito disso. Os casos de ansiedade, de depressão, de crise de pânico, eu estava conversando até isso com o pastor ontem, eu acho, subiram mais de 25%. As clínicas psiquiatras, os psicólogos em suas clínicas, cheio de gente problemática sem saber como se pensa correto. Como é que eu lido diante de uma situação de ansiedade? E Deus tem comunicado tantas coisas ao meu coração durante esses dias, e eu quero liberar isso sobre a sua vida hoje. Você está vendo alguém que passou por um tempo difícil, tempo de ansiedade. Eu cresci com a ansiedade, mas chega uma hora que você diz assim, acabou. Existe um posicionamento que não é Deus quem vai fazer, é você. Eu sei muito bem
o que é uma depressão também, porque eu já vi alguém da minha família passar por isso. E existem momentos que muitas vezes vai ser difícil você sair daquele lugar. Mas o primeiro em que a gente precisa pedir socorro é o Senhor. Sabe? É nesse lugar que nós encontramos essa resposta. É Ele quem tem todas as respostas para todo tipo de transtorno, todo tipo de coisa que o diabo inventar por aí. Eu lembro que no final do ano passado, o Senhor me deu uma canção, acredito que você deve conhecer, o Verbo, que existe uma frase dela que diz o seguinte: doenças que ainda nem foram descobertas, Cristo quebrou todo o poder da enfermidade. Eu já estava num processo de tanta raiva, porque eu vi essas duas pessoas da minha família morrer, e tantas outras pessoas, relatos, e tantas pessoas esfriando na fé por causa disso, achando que Deus tinha alguma coisa a ver com isso, que o Senhor disse: eu quero que você registre isso em música. As pessoas precisam ser lembradas de que eu não vou mais levar sobre si as enfermidades, eu já levei. As doenças que você conhece e as que ainda vão ser descobertas, Ele já levou. Ele quebrou todo o poder da enfermidade. Para quê? Para que você andasse livre hoje. Amém? Existe uma liberdade que foi conquistada para você e você precisa tomar posse dela. O que o diabo tem feito durante esse tempo é colocado correntes na mente das pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse significado da palavra diabo para você entender. Mas uma das coisas que ele faz é isso. Ele acorrenta a mente das pessoas, ele cria uma base ali, porque quando ele começa a dominar a mente, então ele domina o corpo. Por isso que você vê muitas pessoas tristes, pessoas que não conseguem sair daquele fundo do poço. Por quê? Porque parece que para elas Deus não está mais lá. Parece que para elas Deus esqueceu delas, quando na verdade é somente uma venda que o diabo colocou nos seus olhos, e ele quer deturpar o caráter de Deus no seu coração. Aí como é que eu mudo isso? Como é que eu me levanto, me posiciono? Renovando a sua mente com a palavra. A igreja ela fala muito a respeito do renovar, mas a gente precisa lembrar para as pessoas o como se renova. Não é somente dizer, renove a sua mente com a palavra. Não, eu preciso te ensinar como se renova. E é isso que a gente vai aprender nessa noite. Talvez muita coisa do que eu vou falar você já sabe, mas você sabia que ouvir as mesmas coisas é salvação para você? Você sabia que ouvir as mesmas coisas vai te fazer lembrar quando o dia mal chegar? Daquilo que você ouviu? Porque na verdade nunca é da mesma forma. A gente pode falar as mesmas coisas aqui, mas nunca é do mesmo jeito. Sempre tem um poder diferente que vai alcançar o teu coração na área que você precisa. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Filipenses capítulo 4, verso 8. Olha que interessante algumas instruções que Paulo vai nos dar aqui a respeito do que a gente precisa pensar. O primeiro ponto que eu quero conversar com você hoje à noite é sobre isso. No que eu preciso pensar? Como é que eu preciso pensar? Olha só, o próprio versículo por si só já responde. Ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, diga assim comigo: pensem nessas coisas. Você percebe que o versículo por si só já se responde a essa pergunta que eu fiz para você? Como é que eu renovo a minha mente? Exatamente como Paulo está dizendo aqui: com tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Existe algum louvor, existe algum elogio nisso? Tá te fazendo bem ouvir essas coisas? Pronto, seja isso que ocupe o vosso coração. O grande problema dessa geração é porque elas estão renovando a mente com a coisa errada. Você sabia disso? Renovar a mente com a coisa errada vai trazer dano para a tua vida. Aí entra a questão dos 5 sentidos que o ser humano tem. A gente vai falar um pouco agora sobre a questão da alma. A gente tem 5 sentidos: o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Esses são os 5 sentidos. E todos esses 5 sentidos, eles são como que portas de entrada para dentro de você. Ou seja, para aquilo que você está se expondo, é aquilo dali que vai entrar para dentro de você. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está tocando, tudo isso são gatilhos, são coisas que entram para dentro de você. Por isso que é importante você renovar a sua mente com a coisa certa.
O que é renovar? É dar um reset. Você já viu aquele celular, geralmente Android, e acontece muito. Quando passa um tempão, você está usando, vai enchendo a memória e tudo mais, ele começa a travar. E muitas vezes dar um reset vai ser necessário para que você possa usufruir daquilo que você precisa usufruir. Muitas pessoas estão andando com a mente pesada porque elas não conseguem dar um reset. E o que Deus está dizendo para a gente nessa noite é: dê um reset. Porque então quando você renovar a sua mente, aí sim você vai experimentar da boa, agradável e perfeita. Você consegue compreender? Para eu provar da boa, agradável e perfeita vontade, eu preciso renovar. Ou seja, resetar os meus pensamentos. Aquilo que você pensa vai determinar o seu futuro. Aquilo que você pensa vai determinar muita coisa do que você tem para provar. Porque como é que funciona o negócio? Um pensamento gera um sentimento que cai para o coração, sai pela boca e vira uma ação. Se você consegue barrar o pensamento, você consegue dominar todo o resto. Você consegue me entender? Se você consegue renovar a mente, ajustando os pensamentos, aí você consegue andar no todo o resto. É aquela coisa que o irmão Reagan fala: um pássaro, ele pode vir sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. O pensamento pode chegar, mas quem decide se ele fica não é Deus, é eu e você. A minha pergunta para a gente é: o que a gente tem enchido a nossa mente? É digno de louvor? É digno de elogio? Eu estou pensando em quê durante o nosso dia? Milhares de pensamentos passam pela cabeça do ser humano durante todo o dia. É muito pensamento. Principalmente para quem tem ansiedade, quem vive nesse quadro de depressão. A cada 5 minutos, 1 minuto, Satanás está jogando coisa diferente na sua cabeça. É mentira? Alguém pode comprovar? A cada minuto é um pensamento. Tu tem que resolver isso aqui. Tu tem que pagar a conta tal. Tua mãe está falando isso aqui, não sei o quê. Tu tem que ligar para teu líder. Tu tem que fazer não sei o quê. Vai dar errado isso aqui. Olha, é uma loucura. E como é que eu barro esses pensamentos? Lembrando quem você é na palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é um diagnóstico. Você pode ter recebido um diagnóstico, mas você não é ele. Pega isso pelo Espírito. Você não é um transtorno. Você não é uma ansiedade. Você não é uma depressão. Você é o que a palavra diz que você é. Aí você pode dizer assim: mas a palavra está dizendo o que sobre mim? Que você é curado, livre, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva. Você acha isso pouca coisa? Eu quero que essa consciência caia sobre você hoje. Porque quando a consciência cai de quem eu sou, o diabo perdeu. Naquilo que eu não sei, Satanás faz a festa. Mas uma vez que eu descubro e começo a andar naquilo, acabou pro diabo. Entende? É hoje. Hoje é uma noite de você dar um reset nessa sua cabeça. Quero que você saia daqui doido hoje pelo Espírito. Entendeu? Porque a segunda-feira ela chega. Você sabia? Como assim a segunda-feira chega? Chega os pensamentos todo dia. A segunda chega, a terça-feira chega, a quarta-feira chega. Eu não vou estar lá com você, você não vai ter um líder com você, você não vai ter um louvor com você, mas você tem uma palavra com você. E o que vai te salvar no dia mau não é simplesmente você estar aqui, mas é no seu secreto. Quando você receber o que você está buscando aqui e você levar para lá, aí vamos ver. Aí é você e o diabo lá. E você vai ceder ou vai deixar ele fazer? Como é que vai ser o negócio? Eu quero que você se levante nessa noite por dentro para entender que você é uma nova criatura. Deus te deu um corpo, uma alma e um espírito. Mas você é um espírito. O seu corpo vai ser glorificado naquele grande dia. A sua alma está sendo salva. O seu espírito já foi salvo quando você aceitou Jesus. Então o papel de Deus, o papel de Jesus já foi feito. O seu agora é renovar a mente. Você entende? Não é difícil não. A questão é que muitas vezes a gente falta um pouco de vergonha na cara. Sabe? Para se posicionar e dizer: cara, eu já vi Deus fazer milagres. Eu já vi Deus me curar de muita coisa. Eu já vi Deus prover. E eu ainda estou caindo nessa mesma coisa. Eu ainda estou cedendo para esses pensamentos. Gente, não combina. Não combina com você. Nova criatura se comporta como nova criatura. E nova criatura se comporta renovando pensamento.
Como é que eu renovo o pensamento? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Existe algum louvor nisso? Existe algum elogio? Pronto, é isso que precisa ocupar a tua cabeça. Amém? Você está aprendendo alguma coisa? Tá mesmo? Glória a Deus. O ponto número 2 que a gente vai conversar um pouco hoje é: reconheça quando você precisa de ajuda. Amém? A primeira pessoa que você precisa correr, como eu falei para você, é o Senhor. 1 Pedro 5,7 fala o seguinte: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o quê? Cuidado de vocês. Tem outra passagem, outro verso que eu não lembro agora onde que está, mas fala que Ele é pastor e bispo das vossas almas. Você já parou para prestar atenção nesse verso? Pastor e bispo das vossas almas. Então isso significa que tem alguém cuidando da minha alma. Tem um pastor cuidando da sua alma. Quando você está lá no seu quarto e você acha que nada vai ter mais jeito. Você já tentou de tudo, tomou medicação, já foi para psicólogo, psiquiatra, tudo que você nem imagina. Lembre-se, tem um pastor cuidando da sua alma. Tem uma pessoa que não dorme. Tem alguém cuidando de você dia e noite. Tem alguém que acorda com você e vai dormir com você. Olha, eu não sei quais são as lacunas que tem no teu coração hoje. Se você cresceu com a falta de um pai. Mas eu quero dizer para você que a forma, ela foi quebrada. Quando você disse sim, eu te recebo, Jesus. Pronto. Agora você tem um pai que cuida da sua alma. Você consegue entender? O quanto isso é massa. Entender que você não está sozinho. Entender que você não precisa viver chorando, se lamentando. Eu não tenho ninguém. Você tem o maior. Você tem um pastor cuidando da tua alma. Você está vendo isso aqui? Você sabe o que é isso aqui, né? Um dos mais difíceis que eu já vi. Nunca consegui resolver. Acho que eu tenho uns 8 meses que eu tenho isso aqui e eu nunca consegui resolver. Sabe o que isso aqui simboliza para mim? Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Cada corzinha dessa daqui é um tipo de emoção diferente. Presta atenção nisso aqui. Tem muita gente que está assim por dentro. Vamos dizer que o vermelho aqui é a raiva. O azul poderia ser o quê? Alegria. O amarelo, na verdade. Cada cor é um tipo de emoção diferente. E Deus, Ele quer nos ensinar a estar assim. Como assim? Ter o domínio das emoções. Porque se você dá brecha em uma das suas emoções, é tudo o que Satanás quer para terminar de destruir o negócio. É quando a gente está desse jeito. É quando a gente está desse jeito aqui. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Por quê? Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Reconhecer as suas vulnerabilidades vai dar espaço para o Espírito Santo tratar aquilo que precisa. Você reconhecer que você é vulnerável e que precisa dele é fazer o que Paulo disse: o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu acho que tudo está dando errado, quando tudo está se acabando, é aí que eu sou forte. Para alguém falar uma coisa dessa, como eu falei até para os líderes aqui, é alguém que foi muito experimentado. É alguém que passou por tudo que você imaginar de ruim. Mas ele disse: eu aprendi o segredo de viver alegre. Eu sei o que é ter fome e fartura. Eu entendi, eu compreendi de uma vez por todas o segredo de viver alegre. É simplesmente se alegrando. Porque se a alegria do Senhor é a minha força, e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando eu sou fraco é que eu sou forte, então a alegria do Senhor é a sua força. Um versículo completa o outro, e está tudo certo. Quando tu está sendo fraco, quando tu está se acabando na tua vida naturalmente, é para que você lembre que aonde você está sendo mais machucado, é aquela área que Deus vai usar para alcançar mais pessoas. É aonde você foi mais machucado que se tornou uma prioridade para Deus agora. Você consegue entender?
Diga para quem está do seu lado, você não está sozinho. Diga para quem está do seu lado, existe um pastor cuidando da sua alma. Obrigado, Jesus. Olha que interessante, esse ponto número 3 é justamente o que eu estava falando aqui sobre o cubo, né? Sobre você ter o domínio das suas emoções. E eu quero ler para você o que significa a palavra diabo. Olha como é interessante isso aqui. Isso tudo está nesse livro aqui, viu? Você pode comprar e você vai ver tudo lá. Olha só, naturalmente Satanás é chamado de diabo. Na verdade, o Novo Testamento se refere a ele desse modo mais de 40 vezes. O nome diabo é extraído da palavra grega diabolos. Ela é um composto das palavras dia e balos. Dia significa através e traz consigo a ideia de penetração. A palavra balos é extraída da palavra balo, que significa eu atiro, como no caso de se atirar uma bola ou uma pedra. Quando as duas palavras são unidas, a nova palavra retrata o ato de se atirar repetitivamente uma bola ou a pedra contra algo até que ela penetre essa barreira e saia do outro lado. Portanto, no nome diabo, não nos é dado apenas o nome próprio desse arco inimigo, mas também o seu modo de operação. O seu nome significa que ele é alguém que ataca continuamente e sem parar, vez após vez, batendo contra a muralha da mente das pessoas incessantemente, até que finalmente ele rompe as defesas e penetra no processo mental delas. Então você entende que você não está lidando com um bichinho que é besta? O bicho é inteligente? E você precisa ser mais do que ele? Na verdade, você é mais do que ele. Então, ou seja, ele vai ficar atirando e atirando vez após vez, lançando um pensamento e outro pensamento até que você ceda. Então, quando você cede, aí ele constrói um campo aqui na sua cabeça, na sua mente, onde ele vai trabalhar as suas emoções do jeito que ele quer, até que isso chegue no seu corpo. Você vê como isso é sério? O quanto é importante todas as palavras de Paulo sobre isso. Quando ele disse, renovem a sua mente, moldando-se a palavra, ou seja, fazendo dela o seu padrão de vida. É tornar a palavra um padrão de vida. É tornar aquilo que você está lendo o teu guia para todos os dias. Entende? Porque o guia é aquele que vai te conduzir até determinado lugar. Se eu não tenho a palavra como o meu guia, então eu estou muito frágil nesse campo de batalha. Qualquer coisinha vai me destruir. Qualquer coisinha vai me abalar. Qualquer coisinha vai me deixar de cara feia com o irmão do meu lado, com o meu líder. Entende? Então nós precisamos ser arrochados nas emoções. Se tem alguém que foi muito machucado nas emoções, sou eu. Satanás brincou muito com a minha vida durante a minha adolescência, infância. Até que chegou uma hora que eu disse, aqui não. O que nós precisamos ter é posicionamento. É o posicionamento que vai mudar toda a trajetória da tua vida. É quando você se posiciona diante de um ataque do inferno e você diz, você não faz mais bagunça aqui. Você não toca no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, na minha tia. Depressão não vai ter mais histórico na minha casa. Não é porque a sua tia teve que você vai ter. Não existe esse negócio de maldição hereditária. Entendeu? Não é porque a avó morreu disso, o tio morreu disso que você vai acontecer com você. Eu sei que muita gente está aqui que já ouviu sobre isso. A mãe teve depressão, a tia teve não sei o quê, a avó teve problema de ser de quê? De ansiedade. Aí o que o pensamento vem na sua cabeça dizendo o quê? Vai acontecer a mesma coisa contigo também. Aí é a hora de você blindar. Entende? Eu quero que você chegue hoje na sua casa. Se for possível, escreva no seu guarda-roupa a palavra, o seguinte: aqui você não tem vez mais. Eu quero que você lembre isso para o diabo todos os dias e para você mesmo. Para que você não seja tentado a retroceder. Entende? E funciona? Funciona. A palavra, ela vem como? A fé, ela vem como? Pelo ouvir. Então, quando você ouve a tua própria voz, declarando coisas ao teu próprio respeito, acontece. É tão interessante essas coisas que a gente declara tanto sobre a vida dos outros, né? A gente declara tantas bênçãos, mas a gente esquece da gente mesmo. Isso é egoísmo? Não, é posicionamento. Entende?
Você precisa lembrar para você mesmo todos os dias o que você é, o que você tem e o que você pode. Entendeu? O diabo tem tanta raiva de você porque ele queria ter o que você tem e o que você pode. Então, como ele não pode ter, ele vai atacar onde? As tuas emoções, porque tudo começa aqui. Então, se ele consegue deturpar a tua mente e o caráter de Deus no teu coração, para ele é uma vitória. Aí o que você tem que fazer? Blindar. Você já viu aqueles carros blindados? Aqueles vidros que são feitos específicos para aquilo ali, que não consegue nenhuma bala entrar? Pronto. É exatamente o que Rick Renner falou sobre o significado de Satanás. É aquele adversário que vai atirar vez após vez, como se atira uma bola ou uma pedra, incessantemente, até atravessar e conseguir chegar no processo mental delas. Então seja mais inteligente do que o diabo. Se você me entende o que eu quero dizer. Se posicione. Esse é um tempo da igreja se posicionar. Não é mais o tempo da gente ver noticiários de pastores tirando a sua própria vida. Não é mais o tempo da gente ouvir noticiários de pessoas da nossa família, líderes que desistiram do evangelho, esfriados na fé. Não. E como é que eu vou mudar esse negócio? Aí entra a questão de você ter empatia pela pessoa que está do seu lado. Existem respostas, eu estava falando sobre isso aqui na reunião mais cedo, que Deus vai usar você para alcançar alguém que está do seu lado. E muitas vezes é aquele arranhão por dentro, dizendo assim, abrace tal pessoa. Aí você precisa estar tão sensível ao Espírito para dizer, eu vou. E não ficar dizendo, será que eu vou? Será que eu faço? Será nada, é para fazer. Entendeu? Precisa de posicionamento, gente. E eu creio que nessa noite você vai sair daqui abraçado pelo Senhor. Assim como o Senhor um dia me abraçou, dizendo, eu não estou com você. Você precisa ter essa consciência de que Deus está com você. Existe uma passagem bem interessante que eu quero ler com você, que fala sobre a questão do descansar. Porque pessoas que têm problemas com ansiedade, depressão, elas não sabem o que é descansar. Eu estou falando isso com propriedade porque eu já passei por ansiedade, eu sei. Elas não conseguem viver em descanso, provar de um descanso, porque a mente delas não consegue desacelerar. É aquela agonia dia e noite, pensando e pensando e pensando e pensando a coisa errada. Quando existe na verdade um lugar de descanso para que eu e você deite e prove dessas águas tranquilas. Olha que passagem interessante. Marcos 4:38 vai falar daquela passagem que Jesus acalma a tempestade. Você conhece essa passagem? E ele diz assim: naquele dia, sendo tarde, disse Jesus, passemos para onde? Para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal, diga temporal, de vento e ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher de água. E Jesus estava onde? Diga, na polpa. Fazendo o quê? Diga, dormindo. Sobre o quê? Sobre o quê? Um travesseiro. Vá pegando esses detalhes aí. Deixa eu só ver aqui que eu acho que me perdi. 38. Tá. E os discípulos foram lá e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma das coisas que eu acho tão engraçada nesse texto é como é que um travesseiro apareceu ali. Você já perguntou? Porque naquele tempo, né, os pescadores, eles não iam deitar num travesseiro. Eles iam se deitar em quê? Em saco, em cordas que eles botavam ali no barco. Só que eu posso ter uma grande revelação a respeito disso. Esse travesseiro na verdade, é Jesus querendo dizer assim pra gente: você precisa aprender a descansar nas palavras que eu digo para você. Se eu digo que você pode descansar em meio a uma tempestade, deita no travesseiro e dorme. Você está pegando? Pronto. Um travesseiro seria uma coisa incomum de acontecer ali, mas você está registrado porque teve, né?
Mas eu estou trazendo para a nossa realidade. Esse travesseiro são as palavras do Mestre. Ele dizendo assim: aos meus amados eu dou enquanto dormem. Isso é um versículo de Salmo também, que ele diz, Salmo 127, 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E ele diz assim: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você está pegando? O próprio descansou no 7º dia da sua criação. Então quem é eu e você para não descansar? Eu posso trazer essa palavra descanso para o corpo, a alma e o espírito. Existem muitas pessoas que elas estão muito preocupadas em cuidar muito bem do corpo, em cuidar muito bem do espírito, é tudo listo. Mas elas esquecem que elas têm uma alma que precisa de cuidados. Eu estava conversando isso com o pastor esses dias. O que é que nós temos feito com os cuidados para essa alma? Você sabia que pedir ajuda de psicólogos não é errado? A igreja precisa falar sobre isso também. Eu procurei, eu fiz terapia. A união da terapia e a palavra trazendo cura. Entendeu? Não é errado você pedir ajuda dos seus líderes, de um psicólogo, ir para um psiquiatra. Não é coisa de doido, não. É coisa que, na verdade, que gente que se importa com a alma e quer cuidar. Você sabia disso? É gente que é sábia, que sabe cuidar do corpo, sabe cuidar do espírito se enchendo com a palavra, mas também sabe cuidar da alma pedindo ajuda. É simples assim. O grande problema é que a igreja, muitas vezes, trouxe essa mistificação de que a ansiedade, muitas vezes, é falta de Deus, que a depressão é falta de Deus. Na verdade, não é. É uma doença da alma. O problema é se você se afundar naquilo ali e se render àquilo ali. Aí vai virar uma coisa realmente que é do diabo. Entende? Mas você precisa aprender a como lidar com os seus sentimentos. É normal todo mundo sentir um tipo de ansiedade. Bem entre aspas aqui. Você já foi apresentar um trabalho na escola? Você fica o quê? Ansioso. Você já foi fazer tantas coisas que o teu coração começou a acelerar? Isso é ansiedade. Mas se isso chega a prejudicar a tua vida, é pecado. Entende? A ansiedade, entre aspas, ela vai causar em você essa expectativa de você fazer o negócio acontecer. De você fazer mesmo com medo. Você lembra de Pedro? Com toda certeza ali. Pedro estava ansioso e preocupado. Como é que eu vou sair desse negócio aqui? Como é que eu vou conseguir andar sobre as águas? Mas Jesus disse, vem. E ele foi. Então você percebe que ele foi mesmo com medo? Você percebe? Que medo também é uma das questões das emoções que a gente precisa aprender a dominar. Você não é um medo. Você pode até estar naquele momento, mas você não tem ele. Ele não pertence a você. Amém? Eu quero que você entenda bem direitinho essas coisas nessa noite, para que você aprenda a lidar com as suas emoções. Entende? Se é necessário pedir ajuda, faça o que for preciso. Procure a sua liderança. Procure um psicólogo. Se você ainda não está tão num nível de fé que você não precise ir, mas vá. Faça a sua parte. Cuide da sua alma. Cuide das suas emoções. Amém? Você está recebendo alguma coisa? Eu estou amando falar sobre isso, porque é algo que mudou a minha vida. Entender como é que eu preciso lidar com as emoções. Entende? E isso pode servir para qualquer um que está aqui, qualquer idade. Para líderes, pastores. Todo mundo tem as suas guerras que ninguém sabe. Entendeu? Todo mundo aqui tem as suas lutas que ninguém sabe. Todos os dias é um leão a se matar. Mas a gente só vence com a palavra. Entende? Não é um psicólogo que vai te salvar. Não é o teu líder que vai te salvar, é a palavra. Isso tudo aí são ajudas que a gente pode ter. São ajudas que a gente precisa buscar. Mas em primeiro lugar, é Ele. Buscai o quê? O seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Ou seja, não é primeiramente você correr para um médico. É você fazer a sua parte com o Senhor. Dizer, Pai, eu não aceito ficar triste. Eu não vou me entregar ao que o diabo está dizendo sobre mim. Eu não sou um perdedor. Eu sou vitorioso porque a sua palavra diz. Eu sou mais que vencedor porque está escrito.
Esses são tempos de você lembrar o diabo o que está escrito. Assim como Jesus fez. É tempo de você dizer assim: ansiedade não me domina. Preocupação do inferno não me domina. Eu não vou tirar minha noite de sono pensando em conta que tem para pagar. Por quê? Se ele cuida dos lírios do campo e das aves do céu, como é que ele não vai cuidar de você que é filho? Gente, é tudo questão de consciência e posicionamento. Uma vez que eu tenho consciência de que eu sou filho e de que eu tenho um pai que é rico, dono do ouro e da prata, me supre nas minhas necessidades, eu não preciso andar dizendo que eu estou preocupado com conta para pagar. Eu não preciso andar dizendo que eu estou preocupado com rema para pagar, se ele já pagou. Recebe se você quiser. O rema está pago. É o sonho de fazer um curso, é um sonho de ir para outro país, é o quê? Está tudo aqui, está na tua mão, está debaixo do teu nariz, da tua boca. A resposta que você precisa está debaixo do teu nariz. Assim como você pensa e fala, assim você é. Entende? O problema está na questão dos pensamentos, minha gente. A gente precisa aprender de uma vez por todas que a palavra precisa ser o nosso padrão de vida. Pelo amor de Deus, leiam esse livro, sério. Esse livro é muito incrível. A quantidade de coisas que existe aqui, que esse homem, Rick Renner, né, um cara fantástico, colocou aqui, é incrível. Coisas que passam desapercebidas, que a gente não vê. Ele fala sobre o capacete da salvação. É interessante que a gente às vezes lê essa passagem assim correndo e nem presta atenção em detalhes. Capacete da salvação. Por que o capacete? Porque o capacete ele blinda. O capacete naquela época era um material feito de aço, metal e bronze. Então os romanos eles faziam desse jeito aqui para que eles pudessem colocar proteção tanto aqui quanto aqui. Porque naquele tempo a guerra entre os caras que estavam na batalha, o outro lado eram soldados que tinham machados nas suas mãos. Então se um machado pegasse na cabeça de um soldado desse aqui, e não ia quebrar o capacete. Por isso que esse capacete precisava ser muito bem feito para proteger a cabeça. Você está pegando? Quando as investidas do diabo vier sobre você, o capacete da salvação vai te blindar. E o que é que isso quer dizer para mim? Que a salvação é uma blindagem. A salvação é uma peça da armadura fundamental para a vida do cristão. O que vem na salvação? Me diga aí. Diga cura. Diga restauração. Diga famílias salvas. Ou seja, a salvação é um pacote. É um presente que você recebe quando você o aceita. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Blindem com o capacete da salvação. Para você o quê? Quando o dia mal chegar, você lembrar que a salvação tem todas as respostas que você precisa para sair dessa situação. Por isso que ele está dizendo, coloquem sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Entende? É exatamente isso. Você precisa blindar a sua mente. Obrigado, Jesus, porque você é bom. Uma coisa que o Senhor, Ele fala, eu acho tão interessante, é a questão de ter o bom ânimo. Você lembra disso? Por que Ele disse tenha um bom ânimo? Porque Ele já venceu. Então se Ele já venceu, Ele é o teu irmão, você é filho do Deus vivo, isso significa para mim que você também já venceu. E pode vencer, na verdade, todos os dias. Tenham bom ânimo. O bom ânimo vai ser uma dessas ferramentas que vai blindar a tua cabeça. O bom ânimo, você pratica ele no dia mau. Quando a falta bater na tua porta, deixa o bom ânimo atender. Entende? Quando a mentira bater na tua porta, uma acusação, uma coisa que se levanta do inferno para te parar, deixa a salvação atender. Coloque o capacete da salvação e vá para a guerra. Uma guerra que já é vencida. Que guerra é essa? Dos pensamentos. O que ele fala? A sua luta, ela não é contra carne, nem sangue. É contra o quê? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais.
Ou seja, existem espíritos de engano rondando durante esse tempo. Para quê? Para tentar deturpar o caráter de Deus no nosso coração. A nossa guerra é contra isso aqui. Não é contra o político tal. Você sabia? Cuidado com isso. Não é contra a tua família. A tua guerra não é contra o teu amigo. Não é contra a tua liderança. É contra principados e potestades. A tua guerra é contra esses pensamentos. Mas você só vence na palavra. Você só vence lembrando para você mesmo quem você é, o que você tem, o que você pode. O que Ele fez por você já é o suficiente. Amém. Não permita que o diabo brinque mais com você, sabe? Hoje é um dia de você dar carta de despejo para o diabo nas suas emoções. Daqui a pouco a gente vai dançar. E eu digo uma coisa para você, a sua dança, ela atrai milagres. Entende? Um dia o Senhor disse para mim, uma dançadinha resolve. E eu sei o que é ver Deus pagando contas que eu não conseguia pagar, só porque eu dancei. Entendeu? Eu já vi Deus curando a minha família, muitos membros da minha família. Quando na verdade, muito antes, eu já me alegrei lá no meu quarto. Eu peguei, entrei no meu quarto e eu cantei. E eu dancei. E quando aconteceu, eu nem me surpreendi, porque eu dancei antes. Isso é a beleza da fé. É você dançar antes de ver. Que tal você dançar antes de ver hoje o fim da ansiedade? Que tal você dançar antes de ver hoje o medo da próxima estação? Deus está soprando algumas pessoas durante esses tempos para essas novas estações. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: só tire o pé do barco. Não tenha medo de dar um passo de fé, porque o resto é comigo. Um dia o Senhor me deu uma canção que tem uma frase que diz: o como é com Ele. Sem precedentes. Vai acontecer sem precedentes tudo o que Deus prometeu, de forma em que a mente não vai acompanhar, de modo em que o tempo acelerado será, de forma em que a mente não vai acompanhar, de modo em que o tempo acelerado será. E ele diz assim: o novo começou, levante as mãos para receber. É a década de glória e o novo tempo inaugurou. Eu não sei o que é que Satanás tem barrado durante esse tempo sobre a sua vida, mas hoje é uma noite dessas amarras caírem. Hoje é uma noite de você ser livre por dentro. Eu não quero saber se você é livre por fora, eu quero saber se você vai ser livre por dentro hoje. E eu quero que você dance essa liberdade hoje. A gente vai cantar Este é o Dia já, tá? Eu quero que você fique livre nessa noite, de tudo que te prende. Amém? Todas as amarras, tudo aquilo que tem prendido a sua mente, tudo aquilo que tem tentado bloquear a tua visão de amplitude. Porque eu quero que você entenda uma coisa: Deus não te chamou para ter somente uma empresinha, mas é uma empresa grande. Pega pelo Espírito isso. Não é empresinha, carrinho, não, é carrão. Entendeu? Não é minha casinha, não, é casarão. Entendeu? É pensar grande, porque Ele pensa grande. Entendeu? Eu quero que você saia daqui hoje louco pelo Espírito. Eu quero que você dance o sobrenatural. Diga para quem está do seu lado: uma dançadinha resolve. Aleluia!
Você acredita em milagres criativos? Você crê que Deus é criativo? Que Ele faz milagres criativos? Você vai experimentar isso essa semana. Antes do mês de outubro acabar, prepare-se para as boas notícias. Quem é que está querendo aqui fazer o rema o ano que vem? Se levante. Segundo ano ou primeiro, você que não conseguiu fazer esse ano. Fique de pé, você que quer fazer o rema. Rápido. Não tenha medo não. Isso. Eu quero que você só repita uma coisa comigo. Diga assim, tá pago. Pronto. Isso é o quê? Fé. Chamar à existência aquilo que eu ainda não vi. Aquilo que eu não tenho fisicamente. Gente, isso é uma coisa tão simples que você poderia fazer todo dia na sua casa. Você não precisaria estar aqui com alguém com microfone para dizer, diga isso, diga aquilo. Não. É você falar na sua casa. Por quê? Você está desenvolvendo o seu músculo da fé. Entende? Tem uma parte que Deus faz, mas tem uma parte que eu preciso fazer para que aconteça. Não é somente eu liberar uma palavra. O problema não é uma palavra liberada. O problema é se você está recebendo e pratica ou não. Entende? Então o que você faz com aquilo que você recebe? Diga assim comigo, eu preciso praticar. Aí diga assim comigo, antes de 2022 acabar, eu vou ver acontecer. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Vamos cantar Este é o Dia. Eu vou deixar tu cantar no teu tom, porque eu não sei se vai estar no meu tom aqui. Pode puxar aí. E eu quero que você se alegre nessa noite. Eu quero que a gente feche esse culto nessa noite, dando uma carta de despejo ao diabo para algumas coisas. E como é que eu faço isso? Dançando. Essa é a direção do Espírito para essa noite. Eu quero que você fique livre. Se você quiser correr, se você quiser voar, pular, se deitar, faça alguma coisa. Por quê? Porque isso vai destravar em você um rompimento para as áreas que estão fora do lugar. Você viu nessa noite como um cubo mágico. Quando você dança, você ouve uma direção do Espírito e você pratica, o cubo mágico volta para o lugar. Amém? Vamos celebrar. Isso falei, por intermédio da fé acontecer. Cante. O impossível se render. Nós cremos em Ti. Nós cremos, por isso falamos. O povo da fé aqui está. Isso. Pra juntos celebrar. Olhe para quem está do seu lado e cante para ele. Nada vai nos calar. Cante. Nada vai nos calar. Nada vai nos parar. Cante para quem está do seu lado isso. Para o outro. Nada vai nos calar. Cante. Nada vai. Você pode tirar o seu pé do chão nessa noite e celebrar. Este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar No sobrenatural. Gente, vamos vir aqui pra frente, ó. Vamos celebrar aqui na frente. De acontecer. Este é o dia, esta é a hora de celebrar Em fé a vitória. de se alegrar. Eu vou me alegrar. Segura aí, segura aí. O que você faria, assim ó, se você descobrisse que daqui a 5 minutos você fosse ganhar R$1 milhão? Qual seria a tua reação se alguém te ligasse dizendo assim, ó,
Você acabou de ganhar R$1 milhão. Eu tenho certeza que você não estaria parado, porque o Evangelho é boas notícias. O Evangelho é novidade de vida. Quando você se alegra, você pega pela fé, pelo Espírito. Vamos dançar aí no teu lugar. Eu posso me alegrar. Vamos cantar, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Por intermédio da fé aconteceu. O impossível se render. Diga, nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso falamos. Os jovens de fé aqui está, pra juntos celebrar. Cante pra pessoa do seu lado, nada vai nos calar. Diga. Nada vai nos calar. Nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Na tua casa, na tua vida, nada vai nos calar. Agora eu quero ver você tirar o seu pé do chão no seu lugar. Nada vai nos parar. Salte de alegria. Este é o dia, esta é a hora De celebrar em fé, vitória, de se alegrar no sobrenatural. antes de acontecer. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, se alegrar no sobrenatural. Segura. Agora levanta a mão assim comigo e diga: Satanás, eu te dou uma carta de despejo. Diga comigo: nas minhas emoções nunca mais. Diga: na minha família nunca mais. Diga: no meu ministério nunca mais. Diga: nos jovens dessa igreja nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Receba. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Diga. Vou avançando, vou crescer. Esperando com ele vivendo, Sigo em frente. para o seu louvor. Olha pra alguém do lado e canta assim, ó. Só vai melhorar. Canta. Só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Canta pro outro agora aí, ó. Só vai. Na tua casa, no teu trabalho, na tua família, Vai melhorar. aonde você colocar as mãos e os pés, só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Um novo tempo. Já chegou, a melhor fase começou. Sigo em frente. Cante. Para o seu louvor, Vou avançando, vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. sigo em frente. Para o seu louvor. Diga aleluia. Aleluia. O Senhor é sempre bom. Tem sido fiel em todo tempo.